TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E daqui a pouco também vai estar conectado com a gente, né, Gabi? O nosso Márcio Lorega. Já tá, Leozinho? Quase. Opa, então Opa, deixa já eu tá. cumprimentá-lo aqui, ó. Márcio Lorega, o magnânimo. E aí, Marcião, boa tarde, seja bem-vindo. Opa, Marcião. Acho que o microfone dele tá desligado, Ô, Vi. Marcião, Agora foi. agora foi. Boa. Rapaz, só uma pegadinha. Boa tarde, Vinição. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, a Márcio. todos, magnânimos e magnânimas aí conectados no nosso TC Rádio, agora no nosso almoço de negócios. Vou trazer muitas visões aí de mercado, um olhar, parte macro, vamos discutir diversos pontos, questões de declarações e esse fechamento de semana que foi bastante agitado, né? E o que tem para próxima? Então, sente aí, aproveite e dê o seu like pra gente bater nossos 800 logo. Agradeço o pessoal compreender que eu tô ficando quase sem voz aqui, mas vamos em frente com muitos conteúdos aí. Grande abraço. Boa, Márcio Lorega, vem com a gente até às 3 horas da tarde com a visão macro, a análise gráfica também aqui do nosso Márcio Lorega. Então você pode mandar aí a sua pergunta que o Márcio Lorega responde. Ó, nesse instante nós acabamos de receber aqui caixinha, opa, superchat aqui dentro do canal oficial do TC no YouTube, o perfil 2 vezes Capital Oficial, mandou pra cá 5,50. Aê! Uhul, A dancinha uhul. do Vini. A dancinha da comemoração. Vocês são os melhores. É ele quem diz. Parabéns, TC Rádio. Vamos dar o like. Muito obrigado. 2 vezes Capital Oficial. Vamos juntos nessa. O Igor De Simone deixou o like dele aqui também, número 775. Tá pedindo pra gente falar de Via. Ó, daqui a pouco a gente vai retomar aqui os pedidos da audiência. Antes disso, nós recebemos Arthur Horta, com o padrão de elegância que também lhe é peculiar. Olha o Hortinha aí. Aqui se planta, aqui se colhe. Fala, Horta. Seja bem-vindo. Boa tarde pra você. Boa tarde, Vini, Gabi, todos os nossos ouvintes, Márcio Lorega. É o padrão TC Rádio de elegância, né, Vini? É esse o padrão Boa aqui tarde, Horta. dos nossos convidados. O Horta tá bem demais. Ô, Horta, hoje você separou pra gente aqui uma série de empresas que a gente vai tratar e a gente continua falando ainda sobre os bancos lá nos Estados Unidos, porque de fato os resultados dá pra gente classificar assim, não dá, Horta? Eles vieram surpreendentes. Isso mesmo, né? Vieram bem acima do que estava estimando a maioria dos analistas de Wall Street, né? E, inclusive, os bancos, tem uma discussão nossa hoje lá, durante a manhã, lá na redação, que era o seguinte, os bancos começaram a influenciar, né, o macro, né? Influenciar o dólar, o DXY, os treasuries, principalmente os treasuries curtos, que o resultado mostrou que os bancos americanos ainda têm uma economia resiliente, ainda passam por essa fase de economia forte, economia saudável, embora, Vini, todos eles tenham mostrado que estão antevendo uma recessão, né? Então, vai haver uma recessão em algum momento. O próprio CEO do JP Morgan chegou a falar que vai haver uma recessão, que ela é inevitável, e com isso eles seguem provisionando. Então, a atividade segue forte, beleza, eu tô ganhando dinheiro aqui, mas eu já vou me preparando também para quando o pior chegar. Foi isso que mostraram os balanços, todos ao baterem o consenso, né? Ao muitos subirem aí as receitas, subirem o lucro na base anual também por conta dos juros, mas ou manter ou elevar o nível de provisões, né? Uma coisa que é interessante da gente falar é que durante mais de 10 anos, né, a gente não teve essa questão da margem dos bancos ganharem dinheiro com esse spread de juros, né? Que é o que a gente fala aqui. Muita gente fala assim, os juros é bom para banco, né? Por causa dessa coisa de ganhar receita com juros, né? É um dos argumentos. A gente ficou muito tempo sem ver isso nos Estados Unidos. Então isso aí é meio que uma surpresa assim, para o mercado, ver os bancos ganhando cada vez mais com juros. E agora o que é estimado é que essa receita com os juros ela seja capaz, inclusive, de compensar aí uma eventual desaceleração da economia, né? Sobre a forma com que isso vai agir, a desaceleração econômica vai agir nos resultados dos bancos, né? Então é uma visão que o líquido, né, o saldo é positivo para essa questão dos juros ficar mais alto por mais tempo, ainda que isso provoque uma recessão. Muito obrigado, Arthur Horta falando aqui com a gente. Eu vou pegar a bola e quero ouvir o Márcio Lorega a respeito disso também. O Horta traz aqui a informação, ô Márcio, eu gostaria muito da sua análise, por gentileza. Como que você viu esses dados hoje de grandes bancos americanos acima do consenso, batendo a estimativa do mercado e já levando os derivativos lá negociados no CME Group
precificando 25 bases na próxima reunião do FONC, no dia 2 e 3 de maio. Qual que é a sua visão de mercado a respeito disso, Magnânimo? E foi muito bem trazido a questão de que a gente vê realmente que o mercado estava ali olhando pelo menor cenário da vida, né? A questão de que sim, a gente vai ter os juros caindo, de que as coisas podem ser melhores e tudo mais, ou não recessão e tudo mais. E a gente está vendo aqui com um pouco mais de clareza, após até mesmo os dados que a gente viu, CPI, PPI, todas essas informações, e principalmente a gente viu hoje vendas de varejo lá que caíram e que normalmente isso geraria um fluxo até positivo, porque se ampliaria o potencial de que, tipo, não, os juros vai cair. O que a gente vê foi justamente o contrário. O que a gente vê é o CME Group já precificando realmente mais de 80% de condições de que vá ter aumento de 0,25 e de que sim, eles vão precisar cuidar pela questão dos bancos, pela questão do resultado que os bancos estão trazendo e o quanto que isso ainda pode trazer de movimentos ali com relação à economia norte-americana. Então isso acende aí uma luz de alerta, porque agora não mais somente os dados que todo mundo estava feliz cada vez que saiu um dado negativo lá da economia norte-americana, que jogaria pressão nos Estados Unidos para não baixar, e aqui no Brasil, óbvio, seria um efeito cascata, né, que tive dados de inflação aqui também perdendo seu fôlego, isso já começaria a ter uma pressão, questão de LDO, o arcabouço e tudo mais, e ia jogar realmente muita pressão em cima. Não está acontecendo tanto assim também. Então a gente vê os juros dos Estados Unidos precificando um aumento de 0,25 e aqui no Brasil todo aquele fôlego que estava se pensando de ter corte realmente, né, já na reunião de junho, olhando os juros futuros hoje, ainda assim, ainda segue mais ou menos ali de 60%, quase 70% de chance de ter uma queda em junho, mas eu vejo com muito mais clareza o corte acontecendo em agosto e se for olhar hoje, ele tende a acontecer mais até para a faixa de setembro. Não é que isso vá garantido, talhado em pedra, mas a gente fica acompanhando esse movimento e vendo que talvez, precise-se mais do que, digamos, um arcabouço bom, precisa-se mais do que uma questão de uma LDO bacana, precisa reconstruir uma credibilidade, precisa mostrar que a economia realmente aqui no Brasil vai passar por um movimento de muito mais pressão para baixo para jogar a inflação, assim como lá nos Estados Unidos, digamos, os balanços dos bancos fizeram ligar um alerta, por mais que ainda tenha muito mais coisa pela frente, só começou. Mas o que já se gerou de expectativa, você vê que a sensibilidade está muito alta. E aí já estão precificando que, digamos, balanços virem bons nos Estados Unidos lá dos bancos, opa, então não vai precisar somente dos dados econômicos vindo ruins, vai precisar vir balanços negativos também de empresas para que gere, digamos, o efeito cascata completo na economia norte-americana. E aí sim, passe para a etapa, digamos, de ok, vamos segurar os juros, depois vamos começar a baixar. Então acho que nós precisa aí passar muita água debaixo dessa ponte. A gente está só começando uma nova etapa, né, dos desafios a serem aí removidos para a questão de começar realmente uma queda de juros. Boa, Marcião. E agora a gente volta aqui para falar com o Horta, só que dessa vez o setor de saúde, né, Horta? O que está acontecendo aí com as ações de Redditor? Pois é, as ações da Redditor estão caindo desde o início do pregão, depois que o Goldman Sachs rebaixou a empresa de compra para neutra e colocou o preço-alvo desse ano ali em R$ 31, né? O que daria ali um múltiplo de 18 vezes o lucro de 2024, né? Nas contas do banco, né? Então, o downgrade do Goldman Sachs, né, ele veio ali por 3 razões principais. A primeira delas seria a continuidade da pressão financeira, né? A pressão de custos financeiros. Isso não seria apenas pela alta da Selic, mas também porque a Redditor ela vai ter uma dificuldade de converter o EBITDA em caixa operacional, dado o nível elevado de investimentos que ela tem, de CAPEX que ela tem. Isso porque ela é uma consolidadora natural, faz muitas aquisições, fez no ano passado, né? E essas aquisições elas demoram um pouquinho a mostrar sinergias, a efetivamente conseguir extrair sinergias de eficiência daquilo ali. Outra coisa também é uma incerteza com a margem, né? Um espaço limitado para repasse de preço, porque existe uma pressão inflacionária nos custos do setor de saúde. A gente vê isso, fica evidente nos balanços dessas empresas, né? Então, ainda que a gente
esteja passando agora por um momento de desinflação na economia, né, já foi o pico da inflação na maioria das economias, o setor de saúde tem ali as suas particularidades e a inflação médica segue pressionando a Redditor, deixando pouco espaço para que eles reajustem preços caso venha acontecer algum aumento de custos, né? E aí a margem fica apertada. E para fechar, eles colocam nessa conta da revisão do downgrade para neutra uma potencial revisão para baixo dos números da Sul América, né? A Redditor comprou a Sul América, que é uma seguradora e é a quarta maior em planos de saúde do Brasil. E a gente sabe que o setor de saúde, principalmente o setor de seguros de saúde, está passando por um momento alto de sinistralidade. Tem tentado resolver isso, é mais fácil para quem tem mais planos empresariais na carteira do que quem tem planos individuais, mas se a sinistralidade continuar alta e a expectativa for ruim para os resultados da Sul América, isso vai acabar batendo na Redditor, já que ela comprou as ações, comprou a empresa. Márcio, e falando agora um pouquinho do setor de saúde, né, tendo em vista aí todo esse contexto que o Horta trouxe aqui pra gente, queria saber também o seu racional um pouquinho aí sobre a empresa. Colocando aqui diretamente na tela com relação à Redditor, eu até no início do ano conversei com eles a respeito, né, sobre as questões de piso de enfermagem, todos aqueles detalhes. Eles sim têm, óbvio, né, suas questões com a parte de sinergia pelas aquisições que foram feitas. É uma empresa considerada do ramo de growth, ou seja, todo e qualquer movimento que tenha ali de potencial aumento ou de manutenção ainda alta da parte de juros tende a machucar a empresa, e a gente vê, à medida que vai acontecendo esses movimentos, né, a gente vê com muito mais clareza esse ponto aqui diretamente no gráfico. A gente olha aqui, e eu trazendo para vocês com relação à parte da Redditor, aqui olhando o gráfico aqui, o semanal, tá com uma alta de 0,87 na semana, mas a figura técnica, vocês estão conseguindo ver bem aqui? O gráfico? Tá conseguindo olhar ou tá meio torto, pessoal? Só para ter uma... Ô Marcião, o gráfico tá legal. Ele tá com um pouquinho de zoom. Aí eu não sei Ah, se você consegue tirar um pouquinho o zoom dele pra gente deixa eu ver ver. ele por completo. Mas a gente tá Deixa eu conseguindo ver. ver ele sim. Torto não tá. Não, tá. Deixa eu só ver se eu consigo aqui diminuir um pouco o tamanho. Boa. Deixa eu Ô Marcelo, ver se ele vai encaixar. enquanto você vai Pode fazendo falar. isso, deixa eu só aproveitar aqui e pagar a cotação de Redditor pra galera que tá nos acompanhando. Enquanto o Marcelo ajeita ali o gráfico, olha só, R$ 22 com mais 7 centavos é o preço de tela de Redditor. Como o Horta trouxe aqui, né, toda a informação, justifica esse movimento de forte queda hoje para o ativo ordinário da companhia, que despenca 6,44% e praticamente zera os ganhos semanais de Redditor. Deve fechar a semana aí subindo 0,91%. Poxa, quase 1% de alta, é verdade, mas está despencando quase 7% hoje. Os ganhos eram muito maiores até o fechamento de ontem aqui para o papel ordinário da Redditor. No ano, o prejuízo para o acionista da companhia é de 25%. Nos últimos 12 meses, essa queda é ainda mais substancial, recuo de 49,32% para a Redditor. E aí, Marcião, graficamente falando, o ativo passa ainda por um momento desafiador. Ainda passa. Não sei se agora ajustou. Acho que agora ficou um pouco melhor, né? Tá Estão conseguindo show de visualizar bola. Aí, beleza, legal. Vou colocar aqui um pouquinho mais ampliado aqui pro lado, que acho que vai ampliar melhor a visão. Show. Perfeito. Então, o que a gente vê aqui, a Redditor, ela tentou, né, ao longo da semana fazer um movimento aqui para tentar pegar uma pressão e gerar um movimento aqui comprador para mirar aqui essa região na faixa de 27, até poderia ir caminhar para 30. Ela pausou próximo da região de 25 e foi perdendo fôlego à medida que essas notícias foram saindo e de que os dados, digamos ali, não foram caminhando conforme queria, os desafios aí tem, como o próprio Horta bem trouxe. Boa tarde, Hortão. E aí, com relação à parte da conversa que eu tive com a Redditor no início do ano, um ponto que foi muito forte, muito batido, é quando a gente começou a questionar eles com relação a essa parte de piso de enfermagem. Porque, óbvio, a gente sabe que vai ser um custo, e isso vai ser um grande desafio, ainda mais empresa fazendo movimento de sinergia, ela é growth, então como que ela ia se comportar? E ela foi muito direta no bate-papo. Ela falou: estamos preparados e, se houver a questão de piso dito pelo próprio pessoal da Redditor, vamos ter de fazer corte. Não tem muito jeito, não tem o que fazer.
e aí vão ser feito corte, vai ser enxuto, e vamos buscar aí outras modalidades com relação à parte de contratação de parte de enfermeiros, o que vai ser mais tranquilo para não pesar o que, digamos, já está pesado, com essas questões de custos, essas partes de inflação e todos esses detalhes. Ou seja, mesmo que tenhamos até um piso de enfermagem que ele venha acontecer, isso creio eu que não vai ser só por parte da Redditor, a gente vai ter muito provavelmente uma onda de demissões, e isso vai pesar negativamente. Então, o governo vai precisar ter bastante atenção, porque as empresas não têm como falar que não vai demitir, então vão precisar equilibrar muito bem isso, porque as empresas já estão se preparando para fazer aí uma onda de demissões se o piso da enfermagem realmente for instituído, para não elevar custos e para que não seja cada vez mais penalizado negativamente o setor de saúde como vem sendo, e Redditor com os seus desafios que ela tem, e ainda, digamos, um nível robusto, uma compra bem parruda, e o que ela precisa ainda deixar redondinho. Então o gráfico demonstra que o cenário é desafiador, ainda não está clara a tendência de baixa, já vem aí de um bom tempo para o ativo, e não tem, digamos, aí vamos ser bem sinceros, uma clareza quanto o prazo, digamos, vai melhorar. Olha isso aqui, a gente tem um canal muito claro, baixista, que vai pedir, digamos, aí bastante atenção pela parte dos compradores. Então, esse canal aqui ainda vai seguir e somente acima de pelo menos aí os 27, a gente poderia ter uma caminhada para 30, mas no momento eu não vejo espaço para compra para esse papel. Aguardaria a cena dos próximos episódios, Vinição. Valeu, Márcio Lorega, magnânimo, muito obrigado. Olha, no chat do YouTube aqui, pessoal, a Rosa Maria de Freitas escreveu: hoje o caixa tá baixo, mas se caiu o apoio. Baixo nada! Ela mandou caixinha pra cá. Aê! Muito obrigado, Rosa Maria de Freitas, R$4,90. R$4,90 pra cá também. Aí, tamo junto, hein? Muitas Boa. graças. Valeu, Rosa Maria de Freitas. Muito obrigado pelo apoio aí. Ela, o perfil @2vezes_capital mandaram pra cá superchats. Muito agradecido. O Abrangente pergunta: Horta, você aconselha plantar mandioca ou alface? E aí, Hortinha, mandioca ou alface? Tem preferência? Eu não posso responder essa pergunta, né? Essa pergunta é Não é horário comercial, né? Ô, Abrangente, aí você complica nós aqui, hein? Epa! O Márcio deixou o like dele, número 756. Acabamos de bater 800 likes. Aê, senhoras e senhores! E dá tempo pra muito mais. Vamos lá, 850 pra uma sexta-feira, coisa linda. Muito obrigado, ó. Daqui a pouquinho, você que faz o seu pedido aqui vai ser contemplado, vai ser contemplada pelo nosso magnânimo Márcio Lorega. E o Beida também tá na sequência do nosso Almoção de Negócios. Falamos dos bancos americanos, falamos de Redditor, chegou a vez da gente falar de uma empresa varejista. Aquela que tem um slogan assim, Gabi, vamos ver se você sabe. De mulher pra mulher. Marisa. Olha só, hein? Vai pensando. Aê, Tentei fazer meu. um soprano aqui agora, hein? Pô, Vai pensando. Faz de novo aí como é. Ah, não, aí não sai 2 vezes, não sai. Deixa Pô, só essa. o papel subiu 0,50% só por esse Marisa. Boa. Vamos falar de Marisa? Melhor que o Marisa da Gabi, só sua imitação de Marina Silva. Ah, É muito verdade. obrigado. Faz o Marisa na voz da Marina Mas Silva. aí tem que bater 1000 likes, só com os 1000 likes. Ô, Boa. Arthur, e a coisa pra Marisa, tá tão boa quanto a imitação da Gabi ou não? Bom, a gente teve uma notícia positiva e uma Aí, ó. sinalização positiva para a empresa, né? Que a família controladora está colocando dinheiro. Não está aportando direto, né? Está sendo via debêntures e cobrando ali uma taxa de CDI mais 3, o que é considerado baixo, porque depois do que aconteceu com Americanas e tendo em vista esse cenário macro de aperto e restrição de crédito, sobretudo sobre varejistas, né? A gente está vendo aí os spreads subirem muito mais, né? Então tem empresa que está pagando CDI mais 6, CDI mais 6,5, mais 7, e eles colocaram dinheiro a CDI mais 3, mas na verdade foi ali no braço de pagamentos para poder enquadrar a Marisa, a M Pagamentos, né, dentro das regulações do Banco Central. Então ainda é uma incógnita o que está acontecendo ali dentro com relação a M Pagamentos, mas isso deixa claro que a família controladora está disposta a
ajudar o negócio. Isso acaba sendo aí uma sinalização positiva, né? A gente viu na Americanas que os controladores, no começo, quando tudo começou, eles estavam fugindo, né, da responsabilidade, não queriam assumir nenhum risco. E já na Marisa, que está passando por um processo de reestruturação, a gente vê essa disposição, e eles também sinalizaram que o plano de reestruturação, né, ele deve fazer com que a ação volte a negociar um real. Então, assim, é uma mensagem otimista, né, da empresa, porque eles já têm aí um plano de fechamento de lojas ineficientes, né, então deve vir mais coisa por aí, e agora vem esse bônus, entre aspas, assim, que é a família controladora colocando dinheiro no negócio. E o papel tá subindo hoje em linha com essa notícia que o Arthur disse ser positiva para a companhia. O mercado me parece que precifica da mesma maneira. A Mar 3 avança 6,49%. O papel fechou ontem negociado a 77 centavos e agora preço de tela 82 centavos. 82 centavos por cada ação ordinária de Lojas Marisa, que está projetando um volume hoje perto dos 15 milhões de reais. A semana para o investidor varejista, para quem gosta de aportar seus recursos aí no segmento de varejo, foi muito positiva, né? Essa inflexão aí na curva de juros futuros, esse movimento beneficiou o setor de varejo. Lojas Marisa, por exemplo, tá certo. O papel foi dilacerado, né? Dilacerado. Mas na semana a Lojas Marisa sobe 32%. Ô Lorega, Marcião, o que você acha aqui de Amar 3? Máxima do dia, hein? Estamos falando dela. Acaba de bater máxima intradiária. O papel de Lojas Marisa agora 82 centavos pro ativo. Bateu máxima do dia em 83 centavos. Já voltou para 82. E aí, Marcião? Lojas Marisa tá fora? Pois é, né? É a penny stocks, né? Aquelas açõezinhas ali abaixo de R$ 1 que, digamos ali, a B3 busca combater ao máximo, né? Até exclui ali do índice Bovespa, se estiver ele pertencendo. Então, aí, graficamente, vocês estão vendo, tá dentro de um padrãozinho de alargamento já há um bom tempo, né? A gente tá pegando isso aí desde 2021, que ela vem escorregando sem parar, que ela saiu de lá dos seus idos de R$ 8 e tá aí, digamos, mais de seus 90 e lá vai fumar 100% de queda. Então, o que a gente tem aí no cenário atual? Ela está tentando, né, nessa semana, fazer um movimento aqui para tentar encantar os compradores, né, subindo aí seus 32%, mas ela está vindo de 62 centavos, né, então vale sempre lembrar. E óbvio, onde que fica legal, mas se eu quiser pegar uma parcelinha ali, day trade, swing trade, coisa pequena ali, vai que, digamos, se virar pó, não tem problema, tá tudo certo, beleza. Tendo ciência de que é muito volátil o ativo, que subiu 32% essa semana, pelo menos até agora, o presente momento, ela precisaria fechar aí acima da região de 87, que é esse pavio aqui máximo, e aí sim poderia dar uma corrida até 1,10 e depois caminhar para 1,36, tá? Parte de baixo da tabela, não tem muito jeito. Se perder a mínima aí dessa semana, que foi 59 centavos, gera um engolfo de baixa dentro de um padrão de alargamento gigante de queda, e aí é questão de MACD novamente voltar aí para baixo e ela perder e vai fazendo suas mínimas históricas, que é o que a gente espera. Óbvio que o ativo não faça, que ele melhore, se recupere e que a família que está pondo recursos ali dentro dessas debêntures, da ordem dos 90 milhões, ela possa realmente olhar para a empresa e, digamos, um cenário, né, posteriori de juros aí baixando, uma inflação perdendo seu fôlego, que as empresas de varejo como um todo consigam se reerguer, mas eu não curto Marisa. Do setor de varejo, eu prefiro a parte de varejo mais voltada à parte de shopping center, e aí eu olho com bem mais carinho para uma Multiplan, que vejo que faz bastante sentido, e até mesmo uma Iguatemi. Exposição a varejão puro, somente para operações muito curtinhas, swing trades aí bem curtos, coisa de dias, ou day trade, aproveitando aí, digamos, um noticiário, alguma coisa que aí dentro do gráfico você pode ver um melhor ponto de entrada. Boa, Márcio. Agora, partindo aqui para falar de celulose, né, Horta? Tem informação importante sobre queda nos preços. Isso aí, a celulose, ela tá em queda livre, na verdade, né? A gente viu hoje na China o preço da celulose de fibra curta, que é a celulose que a Suzano faz, né? Uma das que a Suzano faz, que é o principal ali da Suzano, tocar $599 por tonelada. Isso dá um preço de revenda ali de $550 por tonelada, né? E aí, a gente precisa falar assim, ó, era esperado uma queda de preço da celulose para esse ano.
né? A celulose é uma commodity que tem seus ciclos e ela vinha de um ciclo de alta muito positivo durante o ano de 2021 e durante o ano de 2022 se manteve, né? Quando chegou ali dezembro de 2022, começaram os cortes e aí os bancos já começaram a projetar um ciclo, mas isso já estava nos preços das ações, né? Tanto é que a gente vê que se a gente pegar um múltiplo da Suzano, parece que ela está muito barata ainda, mas é porque está precificando que vai cair à frente. Agora, o que chama atenção é que os bancos estavam, eu vou pegar, por exemplo, a projeção do BTG Pactual, era de um preço médio de $650 para celulose de fibra curta ao longo desse ano. E o problema aqui é que essa celulose ela deveria cair mais no segundo semestre, né? Então ela deveria se manter estável por agora, caindo pouco, para no segundo semestre, quando chegasse um aumento de oferta que está previsto para 2023, né, quando viesse essa oferta de celulose ao mercado, o preço aí sim ir para baixo. Só que agora, como a gente tem uma preocupação de demanda, né, apesar de celulose ser uma commodity resiliente, a gente tem também uma preocupação de demanda e toda a chegada dessa oferta vindo aí, os preços estão desabando e pode ser que a gente venha a ter algumas revisões aí para abaixo de $600 a média da celulose para esse ano. Vamos ficar de olho também, daqui a pouco o nosso Márcio Lorega vai passar aqui por alguns ativos do setor de celulose. Antes, ô Hortinha, só queria pontuar que o Ibovespa acaba de renovar máxima do dia, máxima intradiária para o Ibov, virou. O Ibovespa agora sobe, está operando em viés altista, muito próximo à estabilidade, é verdade, mas chegou a cair 0,60% e agora zera as perdas aqui o Ibovespa, 106.471 pontos, 106.471 pontos, bateu máxima em 106.502 pontos o Ibovespa. Portanto, agora muito próximo à estabilidade, operando no verde, o índice referência da Bolsa Brasileira. E quais são os papéis que mais sobem no Ibov agora, levando em consideração a variação percentual? Braskem está subindo quase 6%, 5,99% de alta para o papel preferencial da Braskem, batendo R$ 21,56. Cielão da máxima... Cielão da massa na máxima do dia. Olha só, R$ 5,07, 2,63% é a alta registrada aqui para o papel ordinário da Cielo. Ibovespa, máxima intradiária para o Ibov, 106.510 pontos, 106.510 pontos para o Ibovespa, que agora sobe 0,05%. Pô, mas é uma alta muito tímida. É verdade, próxima à estabilidade, mas estava caindo 0,60% o índice referência da Bolsa Brasileira, que caminha para fechar essa sexta-feira em alta também, assim como a semana. O Ibov sobe cerca de 5% no semanal. Outros papéis que renovam máxima do dia. Cogna bateu agora R$ 2,06, máxima intradiária para Cogna. Máxima também para o papel ordinário da B3. B3SA3 na máxima do dia. Senhoras e senhores, me parece um movimento aqui considerável de alta para o índice de referência da Bolsa Brasileira. Iguatemi na máxima do dia, como disse aqui o nosso Márcio Lorega, gosta do ativo. Nós temos máxima também aqui para o papel do Bradesco. Olha aí o Bradescão da massa, na máxima intradiária. Multiplan renovando máxima do dia também. Nós temos mais aqui, EZTEC, máxima intradiária para você, acionista de EZTEC, você que gosta do setor de construção civil. EZTEC, papel ordinário, batendo agora R$ 15,00 com mais 20 centavos. Márcio Lorega, vou pedir aqui o seu auxílio. Você pode colocar aí para mim, por gentileza, Marcião, o Ibovespa futuro, aquele gráfico maroto dos últimos 5 minutos, porque me parece que entrou uma força compradora aqui na Bolsa Local agora, viu, Marcião? Agora, tá na pedra aí. Olha aí, ó. Nosso ministro, esses últimos 5 minutos aí fazendo um pivôzinho de alta, né? Fez um movimento aqui de caminhada depois da descida de ladeira que teve ao longo do dia. E aí respirou, agora ficou devagarzinho, hora de almoço agora. Começando, pessoal, a voltar aos trabalhos, ele deu uma reanimada. E isso aí, óbvio, é bem interessante, bem positivo. Eu vou fazer até um FIBO aqui ao vivo para vocês.
para demonstrar o que ele pode fazer nessa caminhada. Olha, está chegando em 61,8 de FIBA, em 108,629. Nessa jornada, o que ele tem de próximos alvos? Superando essa linha vermelha que é a média de 200 aqui nos 5 minutos, caminha para 108,800, depois vem mirar alvo aqui, ó, onde fica essa região aqui em cima, tá? 109,200, 109,400 e pode até, se quiser se empolgar muito, né, fechar a semana da melhor maneira possível em 110,229, que seria o Eldorado para todos nós, hein, Vinição? Ah, sem dúvida nenhuma. Tá aí, ó, análise gráfica em tempo real pra você dos últimos 5 minutos do Ibovespa Futuro. Ô Arthur, você pediu a bola, eu até peço desculpas, eu tive que te cortar aqui porque o Ibovespa engatou esse movimento de alta, segue aí operando no verde, mas te passo a bola de novo pra você fazer o seu complemento. É uma coisa que eu lembrei aqui, né, de comentar. Quando a celulose tocou esse patamar de abaixo de $600 por tonelada, ela começa a chegar no custo marginal de produção de algumas empresas, né? O que é extremamente grave, porque aí você tem uma empresa que tem um custo X e o preço de venda dela já está nesse X, ou seja, ela vai ficar sem margem, né? Só que quando a gente fala de Suzano e Klabin, a gente está falando dentre todas as produtoras, aí, com certeza estamos falando de duas que estão no primeiro quartil de eficiência. São as que têm um dos menores custos de produção. Então elas aguentam muito ainda, né? Então o investidor fundamentalista, nesse aspecto, ele pode ficar despreocupado, porque ainda está bem longe do custo marginal dessas duas empresas. Quero agradecer demais a participação aqui do nosso Arthur Horta. Aqui se planta, aqui se colhe. Arthur, estamos com mais de 814 likes. Eu tenho certeza que se você olhar para nossa câmera 3 e pedir o like, a gente passa dos 820, Arthur. Ó, com essa elegância, olha esse menino. Vocês não sabem o que tá cheiroso o Arthur Horta hoje aqui. Vamos, Horta, aqui se planta, aqui se colhe. Pede o like pra galera. Pessoal, sexta-feira já sabe, né? Todo mundo rebenta o dedo no like. Aê, Arthur boa. Horta! Rebenta o dedo no like. Mais um aí que já tá preparando o seu skin. A mão da bebida chega a tremer. Eu tô aqui na aguinha do TC. Valeu, Arthur Horta. Tamo junto, um grande abraço. Tamo junto. Bom final de semana aí, juízo todo mundo, né? Todo mundo, é bom, é bom. Vai olhar alguma sogra esse fim de semana ou não? Tá tranquilo? Não, sem sogra esse fim de semana. Boa, Arthur. Então, fim de semana de paz e harmonia. Valeu, Arthur Ô, Horta. louco. Valeu, pessoal. Aê, muito bem. Um abraço pra minha sogra que tá aí na audiência também. Tamo junto! Oh, é uma mãe pra mim. Ah, tô brincando, eu gosto muito aí. A Roberta, minha sogra também. Valeu, um beijo. Beijo, Ó, Roberta. vamos lá. Ibovespa acabava de renovar, acaba de tocar aqui, máxima intradiária de novo. Ibovespa renova a máxima do dia em 106.700 pontos. Agora tá subindo 0,17%, 106.639 pontos. Pra gente fechar essa história, Gabi, de celulose, porque o Horta citou aqui Klabin e citou também Suzano. Ô Marcião, a gente pode contar contigo para uma análise gráfica de Klabin e Suzano? Lembrando aqui a nossa audiência, tem gente falando de Klabin, o pessoal tá comentando aqui sobre o papel preferencial. O que tem mais liquidez no caso de Klabin é a Unity, certo, Marcião? Isso, é a 11, que eu até preparei aqui. Posso falar e depois posso falar da 4 sem problema, se agrada aí a galera. A gente faz aqui, faz ao vivo, tá? Boa. Não tem problema algum. Falando da Klabin 11, pessoal, olha isso, né? A gente tá vendo um movimento aqui, se eu pegar o semanal, que fica mais claro, de um padrão de alargamento baixista, mais uma que tá dentro daqueles movimentos de queda, que vai fazendo fundos ali mais baixos e topos cada vez mais baixos também, que acaba sendo o padrão de alargamento baixista nessa queda. Abaixo da média de 200, que reitera cada vez mais que as altas são pullbacks para dar continuidade para o processo de queda. Se ela vir a perder, por exemplo, essa semana está alta legal, 3,80, mas se vir a perder, principalmente essa região de suporte aqui, nessa faixa de 17,74, a tendência é buscar uma escorregada até 16,86 e depois vir buscar o fundir aqui em 16,55. Perdeu isso? Não tem muito jeito, vai buscar 14,78. Márcio, para cima, onde é que fica uma compra mais saudável, mais salutar? Miseravelmente, tá? Miseravelmente acima de 19,20, para quem gosta bem curtinho até essa região aqui de 20, 14, e depois disso ela consegue pegar um pouquinho mais de pressão para 21,50, tá? Agora, pegando a Klabin A4, que o pessoal pediu aqui para dar uma Boa. olhadinha, você vê, não tá com muita diferença da outra. Estamos aqui dentro também de um padrão aqui bem claro de queda, estou traçando aqui bem rapidinho para vocês, só para vocês terem um norte, e aqui também não deixa muito a mentir, que a gente está vendo aqui, se eu até espremer um pouquinho mais, aqui, esse ponto aqui, que ela está gerando um fluxo de queda. Vou fazer uma extensão aqui à direita, só para que vocês visualizem
melhor o que eu estou trazendo, olha aí. Segue dentro também de um canal de queda, vai fazendo esse zigue-zague para baixo, descendente, abaixo da média de 200 em 3,94. Onde é que fica legal, Márcio, uma compra? Pelo menos acima de R$ 4, tá? 4,03, para vir buscar a parte mais alta aqui em 4,55. E venda, não tem muito jeito não. Perdeu 3,50, vai querer escorregar rapidinho para a faixa de 3,29, depois vem mirar esses fundos aqui embaixo, tá? Na faixa de R$ 3, 2,80. Então, o movimento é descendente ainda, e mesmo com essa alta dessa semana, ainda inspira cuidado, porque o MACD segue vendedor, pessoal, beleza? Tá aí, portanto, a análise de Klabin, a Unity também um papel preferencial para você, investidor e investidora. Mestre Beida já está conectado. Antes do Beida, só pra gente fechar, Marcião, a gente pode falar rapidinho de Suzano também, SUSB3? Já tinha deixado na pedra, campeão. Aqui a transmissão de pensamento é online. Vambora. 5G. Isso aí, rapaz. É alta tecnologia. Suzano dentro também de um canalzão de queda aqui, não tem muito jeito, tá? Ela tentou empolgar aqui, até buscou um caminho para fazer um engolfo de alta, para dar uma animada para os compradores, mas está fechando aqui com o martelo invertido, que é o momento de inflexão para o papel, tá? Se o martelo invertido que está sendo fechado no dia de hoje, né, terminar desse jeito com essa alta de 0,72, Márcio, agora já era, vai derreter o papel sem ré perdendo fundo, não necessariamente, tá? Tudo bem que o MACD ainda segue bem vendido, mas se tiver na próxima semana uma alta que fecha acima desse pavio, acima de R$ 43, a gente tem um processo potencial de reversão em fundo, que pode ser ajustado com uma carinha de um fundo duplo aqui, que poderia levar compras até essa média de 200 em 46,93 e depois os níveis mais altos aqui em R$ 55, tá? Agora, tudo isso se anula se a gente tiver ao longo da próxima semana a perda dos R$ 39,90, que aí vai fazer o papel dar essa caidinha com um pouquinho mais de vigor para buscar 36,60, furar aqui o fundo desse canal de baixa e trade ser rebatido isso aqui, e aí os alvos vão 34,14, 27,80 e Deus me livre 23,56, beleza? Então, atenção, não vejo compra, mas fiquem de olho que a próxima semana pode reservar boas surpresas para quem quer comprar e boas surpresas para quem quer vender também. Valeu, Márcio Lorega. Quase 830 likes aqui na nossa transmissão. Um abraço pro perfil @ms. Você já ouviu aí? O nosso Mestre Beida tá na área. A gente vai falar com o homem agora. O Leandro Quattrini tá aqui. Tô cansado de ficar rico e ficar pobre. Ficar rico e ficar pobre. Aí a Rosa Maria dizia: eu tô cansado de ficar só pobre. Quero ficar rica logo. O Ordilei Busato escreve: olha o falsete da Gabi. O KM Asfalto comenta: ela é afinada, hein? Nossa. E o Guilherme Rodrigues confirma. É isso aí, kkkk. Tá dando risada aqui o nosso Guilherme Rodrigues. Vocês perderam a Gabi falando Marisa. É, foi espetacular. Cláudia Lopes elogiando o nosso Arthur Horta. Muito obrigado. Poeta Jardim aqui também trazendo o seu pedido. Quer que o Márcio Lorega e que o Mestre Beida comente, o que eles comentem sobre BBAS3, é Banco do Brasil. O Ordilei tá pedindo like, turma. A Rosa também. O Álvaro tá dizendo: acredito que a Gabi fazia jingles antes do TC, direto do Grammy Awards, tá Nossa, dizendo aqui o nosso chiquérrimo. Luiz Álvaro. Pois é, e nós vamos chamar aqui, ó, em dó com sétima, o nosso Mestre Beida. E justamente nesse ritmo de cantoria, Gabi, não poderia ser diferente. Me ajuda aí você, que tem a voz do mercado, uma saudação especial hoje pro nosso Mestre Beida. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. E aí, Mestre Beida, boa tarde. Beida. Quem diria eu mesmo o Maringá, né? 2 semanas sem jogar, pega um bando de velho, parece que acabaram de comer um churrasco e tomaram uma cerveja, que o cara nem consegue correr. Agora pagar 90 milhões naquele Gerson que sempre chega último na bola, eu vou te falar. Bom, é isso, né? Fim de festa, tem que renovar, é o que eu falei de manhã, tem que botar gente nova ali no comando, mandar todo esse pessoal que mandou o Dorival embora e alguns jogadores, né? E vida que segue. Foram 4 anos de vacas gordas, agora vem vacas magras por aí, pelo visto. Ah, não sei não, o time do Flamengo é muito bom, viu, Beida? Falando sério aqui, falta chegar um técnico aí pra colocar as coisas no lugar. Eu acho, se eu tivesse que apostar dinheiro, eu aposto que o Flamengo vira o jogo no Rio de Janeiro contra o Real Madringá.
né? Não pegou o Real Madrid, mas pegou o Real Madringá, perdeu de 2-0 a primeira partida, mas tem a segunda perna. Mestre Beida, a galera quer te ouvir muito aqui, o Márcio Lorega tá com a gente também, vamos fazer essa tabelinha boa. A galera quer te ouvir, Mestre Beida, a respeito desse mercado. Olha, o Ibovespa hoje tava operando em viés de baixa, virou, chegou a bater no 106.700 pontos. Nada pra empolgar, Mestre Beida? Como que você tá olhando a movimentação do mercado local? A semana foi positiva, né? A única coisa que está me preocupando é essa volta do DI, né? Que teve um começo de semana muito bom e saiu um número fraco de manhã de serviços, né? Que era um dos motivos que o Banco Central vem falando que ainda não direcionou um cenário mais dovish para a taxa de juros, porque os serviços ainda continuam batendo na inflação. Mas com esse arrefecimento já em janeiro, o mercado esperava menos 1,4 de queda, caiu 3,1. Se isso perdurar nos meses subsequentes, fevereiro e março, acho que sim, o Banco Central pode dar uma encaminhada aí nos juros para baixo. Lá fora saiu um número um pouquinho mais forte de varejo, mas o que virou o mercado, na minha opinião, foi a expectativa de inflação que saiu no Michigan, né, que era esperado 3,6 ano contra ano e veio 4,6, né? Então isso indicaria que ainda não estamos longe ainda do fim do ciclo de juros nos Estados Unidos, né? Apesar do resultado de bancos que vem sustentando tanto lá fora como aqui os mercados hoje, o S&P realizou um pouquinho aí durante o dia. Semana que vem acelera resultados, né? A gente vai ter terça-feira o início de tech, começa com Netflix, e ficar de olho nisso aí e ver se tem alguma novidade aí do arcabouço que eu acho que vai colocar para votar já em no máximo uma semana. Vamos ficar de olho nisso. Tem ouvinte comentando a respeito do arcabouço. Antes da gente falar sobre ele, Gabi, rapidinho, cenário americano, como tá a coisa nos Estados Unidos, Dow Jones, S&P e Nasdaq, por gentileza. Vamos lá, Vini, tudo no vermelho por aqui. Dow Jones cai agora 0,57%, S&P 500 caindo também 0,50% e Nasdaq, a Bolsa Tech americana, cai agora 0,83%, Vini. Valeu, Gabi. O Roberto Fabrício, dentro da plataforma do TCB, descreve o seguinte, semana que vem volta a história do arcabouço fiscal, é uma semana mais curta, ainda com vencimento de opções na quinta. Tudo isso tem que estar no radar do investidor, né, Beida? Sim, senhor. E começa o resultado lá fora acelerar, né? Terça-feira já começa Netflix, Bank of America, ficar de olho aí no resultado dos Estados Unidos também. Dentro da plataforma do TC ainda, Luiz Godoy, não me esqueci da sua pergunta, tá no nosso radar. Sávio Henrique Gama na audiência, Patrick Bared, muito obrigado, Patrick. A Ana Nélia também por aqui, valeu, Ana, pela audiência de sempre. O Alexandre Souza já mandou a sua pergunta, tá querendo saber sobre Vale. A gente fez uma análise no começo do programa a respeito de Vale, vamos retomar aqui, até porque fiquei devendo pro Marco, nosso ouvinte dentro do chat do YouTube, uma análise de Gerdau. Então vamos lá, Vale e Gerdau na visão do mestre Beida. Na sequência do Beida, eu pego a bola de novo, mas aí o Márcio Lorega vai fazer a análise gráfica de Vale e Gerdau. Antes da análise gráfica, a opinião do nosso mestre Beida. Gosta dos dois ativos, Beida? Vale e Gerdau? GGBR4? No curto prazo, Vale eu acho que está um pouco mais pressionada, né? Teve já um rearranjo que estava rolando um estresse entre a Austrália e China em relação a comércio de minério. Isso atrapalha um pouco a Vale, que ela estava dominando essa área, né? Que quando a China não compra da Austrália, compra da Vale. O minério parou de subir e tecnicamente eu acho que ele estabeleceu um trading range entre 76, né, que é a média móvel aí de 200 dias, e 82, 83. Então vai ficar engasopado aí. Gerdau eu acho que é oportunidade de compra. Ah, é, Beida? Um bom momento para Gerdau, na sua visão? Eu acho, né? Eu acho que teve um rally, o mercado corrigiu e eu acho que volta a subir. Não acho ruim ter Gerdau um pouco na carteira, não.
Ó, deixa eu jogar a bola aqui pro Márcio Lorega. Eu vou querer ouvir o Marcião a respeito de Vale e Gerdau também. A gente pode começar, viu, Magnânimo? Até com a análise de Gerdau aqui em linha com o que o Beida falou, de GBR4, uma boa oportunidade de compra na visão do Beida. O papel tá agora negociado a R$ 26,18. Tá subindo nesse momento 0,93%. Na semana alta aí acima de 9%. Alta semanal de 9% para Gerdau, Marcião. Pois é, e hoje, perdão, hoje a gente viu o próprio Goldman Sachs reduzindo, né, o preço-alvo da Gerdau, da Uzi Minas, mas manteve a recomendação que eles já tinham. No caso, a Uzi Minas de 11,50 para 10%, e da Gerdau ali o preço-alvo de 29,52 para 28, tem um potencial de alta de mais ou menos ali uns 8% que eles estão tratando. E eles falam na questão de reajuste com relação à parte de EBITDA para 2023, 24 e 25, para 3, 5 e 8%, a questão de enfraquecimento de dólar, taxa de frete mais baixo, preço de aço local, eles estão vendo um pouco menor. Então, nesses pontos, nesse conglomerado, o que eu vejo é que, assim, fundamento, perdeu o seu pouquinho de fôlego ali, mas tecnicamente eu faço ali as palavras do bem e das minhas, tá? Eu gosto bastante do movimento MACD ascendente pelo gráfico diário. Depois dessa queda, ela conseguiu sustentar a média aqui de 200, essa linha vermelha, e vem sendo sustentado por outras médias aqui, VWAPs, que eu utilizo. E agora o grande ponto para ela é se ela conseguir fechar hoje acima dessa barra vermelha aqui, o preço dela acima de 26,14, ela está em 26,16 nesse momento, reitera potencial comprador, não só para o 26,76 aqui em Fibonacci, bem curtinho, mas também para buscar até um 28,77, depois, quem sabe, caminhar não só na faixa de 30, mas mirar os R$32. Então, gosto bastante também dessa Gerdau, e vejo como um movimento interessante. A alta da semana é forte, então seria saudável você olhar ali pelo gráfico mais curto, pelo diário, até para que você tenha uma proteção mais saudável, que ficaria ali, para quem for comprar no fechamento, ali acima desses 26,13, um stop que fique abaixo de 25,50 pelo menos, tá? 25,20 seria melhor para mirar esses níveis mais altos de preço. E você comentou também, Vini, de questão de Vale, né? Uhum. Vale trazendo Vale aqui dentro de um canal de baixa, aqui claramente, né? Não tem muito jeito. E ela, mesmo com o MACD tentando, se dedicando para ficar positivo, eu vejo ela com um pouco menos de tração. Ela ficou muito dependente essa semana na questão do ciclone lá na Austrália e todas aquelas questões todas. Chegou a estar com um movimento bem bacana de alta, mas perdeu bastante desse fôlego ao longo dessa semana. E eu vejo que uma região mais interessante para compra, até coloquei no iDias isso, é próxima aqui à média de 200 no gráfico diário, tá? Então, quem não pegou, vai lá no @Márcio Lorega dentro do TC para buscar lá no iDias. Visão, coloquei que eu vejo fazer mais sentido algo próximo aqui de um fundo duplo, nessa faixa de 76, 76,60. Aí sim, fica uma compra um pouquinho mais saudável. Nesse momento, está bastante indefinido. Eu opto por ficar de fora e aguardar a cena dos próximos episódios, Vinição. Valeu, Márcio Lorega, o magnânimo. Olha, falamos sobre Vale, e quando a gente fala a respeito de empresas do minério de ferro, é inerente, automático a gente lembrar da China. Eu vou voltar a bola pro mestre Beida. Ô Beida, eu quero apresentar aqui para toda a nossa audiência, e na sequência eu quero te ouvir, falas ditas hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nós separamos duas. A gente vai fazer o seguinte: a primeira parte, o comentário do Beida, do Márcio Lorega, depois a segunda fala do ministro Fernando Haddad, ele que está na China, faz parte da comitiva do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi ao país oriental. O presidente tinha uma coletiva marcada para hoje, essa coletiva não aconteceu, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou. Ô Beida, separamos aqui o primeiro trecho. Vamos ouvir, vamos acompanhar juntos. Na sequência, eu queria a sua percepção aqui a respeito dessa fala do Haddad. Vamos lá, solta aí. Insistido, a harmonização da política fiscal com a monetária. Não adianta nada eu, de um lado, fazer um trabalho e o Banco Central não acompanhar o movimento na direção de convergir para uma política sustentável de crescimento com baixa inflação. Distribuição de renda, sustentabilidade ambiental, que é o que todo mundo quer. Falávamos aqui com o presidente Pacheco durante toda a viagem, né, sobre os prognósticos dele, sobre como essas medidas serão recebidas no Congresso, o clima para restabelecer a confiança, colocar a economia brasileira para andar. Eu penso que nós vamos ter boas notícias daqui para frente. Estamos fazendo um trabalho conjunto, remando todos na mesma direção.
e queremos somar, agregar outras forças para completar esse ciclo. Porque eu tenho segurança de que se nós completarmos esse ciclo, nós vamos ter boas notícias na área econômica aí pela frente. Beida, o ministro da Fazenda fala em levar para o mesmo sentido política fiscal e política monetária. Queria te ouvir a respeito dessas falas do ministro Haddad e saber se a sua percepção em relação a um arrefecimento da Selic mudou alguma coisa ou se você projeta de fato um arrefecimento para a taxa básica de juros, não na próxima reunião do Copom em maio, mas em junho. Beida. Eu acho que é muito cedo ainda para cravar, né? Esse número de hoje de serviços veio bem pior do que o esperado, né? Então é o que eu te falei, você tendo o primeiro TRI igual aí o que teve em janeiro, né? Você vê, se vier fevereiro e março, arrefecimento tanto no IPCA como em serviços, aí sim eu acho que ele vai vir com um discurso bem mais ameno, já indicando queda, né, para junho, né? Então não sei se dá tempo ainda em maio de pegar todos esses índices, né? O primeiro índice que tem uma queda bem mais alta do que o esperado, né? Então a gente tem alguns sinais de arrefecimento, né? Você vê as montadoras parando de produzir, você vê um pouco mais resiliente o varejo, você teve uma quebra muito grande aí de várias empresas, né? 200 empresas pediram a RJ no primeiro trimestre, né? Então agora tem que refletir isso em números, né? Isso acontecendo, acho que dá sim para alinhar. Eu acho que o trabalho que o Haddad está fazendo é bom, né? Diferente do que o partido fala, né? Então ele vem mais para apagar o incêndio. E vamos ver, né, se a gente consegue atravessar aí pelo Senado e pelo Congresso semana que vem esse arcabouço, né? Passando isso aí, eu acho que dá mais um ponto positivo aí para baixar os juros. Tá aí a visão do nosso mestre Beida. Márcio Lorega, em linha, quero te ouvir, o tema é o mesmo. Essa fala do ministro da Fazenda, Haddad, dizendo sobre a importância de política monetária e fiscal caminharem no mesmo sentido. Marcião? Sim, é mais uma reiteração de que ele já vem, né, pregando, a questão de que sim, eles querem que a todo o custo, né, que o Campos Neto olhe de uma maneira diferente, mas a gente vê que o Campos Neto está seguindo muita linha dos outros próprios bancos centrais mundo afora, que quer, digamos, que não somente seja baseado em um dado, né, ou dois dados, três dados, eles querem algo um pouco mais amplo, de dados negativos, de enfraquecimento, de queda de inflação, de parte de emprego, de parte de serviços, de como um geral, e principalmente um arcabouço que venha a deixar com bastante clareza o que a gente tem aqui à frente, leis de diretrizes orçamentárias também, que deixam claras, para que aí sim ele consiga ver e visualizar um horizonte, digamos, de austeridade, que o mercado também veja parte de credibilidade, que hoje a cada dado está com uma sensibilidade muito grande. A gente viu lá nos Estados Unidos os dados que saíram mais cedo de venda de varejo, que deram uma boa queda, e aí o pessoal se reiterou, se lembrou de CPI, PPI, e ali acabou dando uma movimentada, vamos dizer assim, com relação aos mercados, mas os dados parte de balanço de bancos, parte de dados que foram sair de produção industrial lá nos Estados Unidos, que veio um pouco melhor do que o esperado, utilização de capacidade de trabalho, que veio acima do esperado, sentimento do consumidor, que ainda está positivo, todos esses dados somados fizeram com que eles olhassem e falassem, olha, realmente o cenário precisa ainda, não está tão claro assim, e aí começou a botar, digamos, a questão dos juros, deixar mais confirmado que ainda vai ter processo de aumento. Vão ter aqueles que vão olhar, Márcio, mas o processo nosso começou muito antes dele. Sim, claro, mas é porque a nossa economia é muito mais sensível e se baixou os juros de uma maneira muito forte em um espaço de tempo também bem curto. E aí precisou se corrigir, e agora o que não quer, digamos, o Campos Neto é precisar corrigir novamente. Ele corta agora, precipitadamente. Os dados, a inflação volta a subir, o cenário começa a ficar, digamos, mais desafiador para a inflação, e depois ele tem que fazer o caminho de volta, que é, olha, a gente reduziu, mas vai precisar aumentar de novo. Aí, credibilidade, o país derrete e o cenário desanda. E se o arcabouço não caminhar ou não for, todos os jabutis que forem, beleza, legal. A gente tem ainda muita coisa para ser avaliada. Vai precisar aí dessa semana, digamos, aí um acompanhamento muito próximo, mas os juros futuros, como eu falei, precifica hoje uma questão de agosto e pode ser até para setembro. Acho que setembro é demais.
vejo eu mais, digamos aí, com clareza, um agosto, segundo semestre. Esse semestre eu ainda não vejo, mesmo com o cenário de arcabouço rodando, uma questão, a não ser que venha algo muito fantástico, um corte de juros ainda nesse semestre. Obrigado, Márcio Lorega. O Rafael Tomás, um dos primeiros ouvintes aqui da TC Rádio, ele escreve: saudações direto de Maringá, especiais ao mestre Beida nessa sexta-feira. Valeu, Rafa Tomás, tamo junto. O Paulo Roberto Gregol tá aqui participando também, pedindo o Cebolinha de volta, viu, Beida? Do Flamengo lá pro Grêmio. Evanildo Souza Santos, muito obrigado. O perfil @Viver Feliz, parabéns ao trabalho dos jornalistas. Ele elogia aqui especialmente o nosso grande Arthur Horta, que é fera demais. E o Walter tá aqui, Amar 3, colocando vários foguetinhos, me parece que tá posicionado na compra de Amar 3. E o Danilo Gonçalves manda aqui palavras absolutamente carinhosas, dirigidas ao Léo Levati e a mim também. Danilão, tamo junto, muito, muito obrigado. Ó, Beida, a segunda parte do Haddad, falávamos que eram duas partes. A primeira foi essa, que ele comentou sobre política monetária e fiscal. A segunda parte, ô Beida, ele fala sobre moeda, transação, negociação entre Brasil e China, no que ele chama de moeda local, ou seja, sem acontecer em dólar. Vamos ouvir o Haddad de novo. A ideia de você fazer o intercâmbio comercial em moedas próprias, sem recorrer a uma moeda de um terceiro, é uma coisa que está há muito tempo na mesa de negociação entre os BRICS, no âmbito do Mercosul, e o presidente Lula restabeleceu essa agenda, pedindo para a Fazenda, para a área econômica dos dois países, se debruçarem sobre esse tema e aprofundarem as possibilidades de um intercâmbio, como nós chamamos, em moeda local. Ou seja, você poder usar o real, poder usar o yuan, poder usar as moedas dos países em desenvolvimento como unidade de conta para trocas internacionais. Beida, quero te ouvir a respeito dessa fala do Haddad. Negociação em real, negociação na moeda chinesa, mas não negociações em dólar envolvendo países do BRICS. E aí, como você vê isso, Beida? Não faz preço, né? Eu acho que tira um pouco a liquidez mundial, né? Não adianta arrastar para uns... Por que a gente é país desenvolvido? Porque ainda não tem... Você tem um risco, né, grande entre uma moeda que se chama real e uma moeda que se chama dólar, né? Quando você faz um negócio com outro país, né, então você está envolvendo o risco de câmbio junto, né? Então eu acho que isso aí é um negócio que demora, né? Lula já vinha falando isso também desde o primeiro mandato e não acho que isso vai mexer na moeda no momento, né? O que está mexendo hoje no dólar é a perspectiva de ou aumento ou não em taxa de juros no mundo, né? E o diferencial de taxa de juros, né? A gente tem uma Selic a 13,75 rodando 12 meses de IPCA a 4,70. Por isso que tem uma taxa real de juros de 9% e o câmbio se valoriza, né? Porque você está aplicando a 9% num país subdesenvolvido, né, que é o risco que você tem de... não estou falando que é um risco grande, mas é um risco que você pode virar uma Argentina daqui a 2, 3 anos. Né? O que aconteceu na Argentina, que o câmbio está 300 e ninguém consegue controlar, devido às proporções, é que descontrolou completamente tudo. Né? Só que aqui você tem 340 bilhões de reserva, você tem uma balança sustentável, né? Você tem um país muito mais pulsante, só que você tem um risco, né? E esse risco não vai sair de cauda com esse acordo e não vai ter esses acordos demoram para acontecer. Ô Beida, você sabe que eu vou pra Argentina agora nas minhas férias, né? E tem uma amiga minha que tá lá, uma conhecida, eu quis conversar com ela. Até ontem no programa a gente falou um pouco sobre isso aqui, se vale a pena levar dólar pra lá, se faz o câmbio direto em real. E aí ela tava me contando que depende da semana, né? Mas ontem, o pessoal lá na Argentina tava pagando 78 pesos pra cada real brasileiro. Olha isso, mestre Beida. Não, 78 é o câmbio oficial. O câmbio paralelo tá 300. Eita! Você vai ter que... então você tem que falar para eles que você quer pagar em efetivo. Você leva os dólares aqui, guarda na cueca, né? Que nem o pessoal faz, né? Tem aquela cueca especial para viajar.
e você fala que você quer pagar em efetivo. Quando é efetivo, você quer pagar em dinheiro, né? Aí você manda trazer a transportadora, né? Porque tá 300 para 1, já contrata o caminhão forte, vende lá os teus $10.000 e paga em efetivo. Pronto, Beida, vou seguir a sua dica, sensacional. Mestre Beida, pra gente encerrar, depois a gente vai ouvir o Márcio Lorega também a respeito dessa ideia de fazer negócios em moeda local sem o dólar entre Brasil e China, os países do BRICS. 2 perguntas da audiência pra você rapidinho, Beida. O pessoal aqui quer sua análise, a gente precisa liberar o Mestre Beida. Bradesco e B3, a galera quer te ouvir a respeito do Bradescão da Massa e de B3 também, Mestre Beida. Banco, eu tô mais otimista com Itaú e Banco do Brasil. Banco do Brasil eu sempre fui otimista, apesar de estar no nível pré-pandemia, high histórico, que essa faixa entre 43 e 46, 43 e 60 é a máxima histórica, né? Apesar de ele estar lá perto do high, eu ainda acho que é o melhor banco para ter. E em relação a Bradesco, eu não gosto, eu gosto muito mais de Itaú, desses bancos grandes. E hoje também o próprio UBS soltou um relatório falando que dentro dos bancos ele está mais otimista com Itaú e pessimista com o Santander. Muito bem, obrigado, Mestre Beida. O papel da B3, você já comentou aqui algumas vezes, Não gosto. Beida. Não gosta, aí, né? Não gosto, né? É um monopólio, né? E eu acho que cada ano que passa a gente está muito mais próximo do concorrente, apesar do volume não tá agradando muito aí a gente, né? De vez em quando dá uns volumes bons, né? 25, 30 bi no máximo, mas geralmente o volume tem bem fraco, né? Hoje, por exemplo, tá projetando aí 17 bi só. Tá certo. O Luiz França, só pra encerrar, Beida, ele falou aqui, ó, pra Argentina, no que você tá nessa ideia que o Beida deu aí da cueca, você precisa levar uma cueca de tu, porque realmente são muitas notas. Valeu, Luiz França. Uma fralda, né? Traz de fralda lá. Muito bem. Ô, Beida, um grande abraço pra você, tamo junto, bom fim de semana, viu? Não desanime, porque quando chegar um técnico novo, a gente já está desclassificado de todas as competições. Um abraço a todos, bom fim de semana. Tchau, Mestre Beija. Beida, um grande abraço. Márcio Lorega, antes da gente atender aqui os pedidos da audiência, né, várias perguntas chegando, temos 2 breaks para pagar, vamos na sequência, mas pra gente fechar essa história do Haddad na China e das negociações em moeda local, eu queria te ouvir a sua opinião a respeito desse tema, por favor. Eu acho que isso aí acaba sendo mais, vamos dizer, é uma palavra mais tranquila, né? Mais falácia do que qualquer outra coisa, né? Porque para isso acontecer vai precisar de uma grande leva de investimento, vai precisar colocar muito recurso para fazer isso valer. E o Brasil não está em uma posição tão saudável assim, a não ser que fique muito dependente da China. E aí, digamos, sair de um fluxo com os Estados Unidos para ficar dependente de uma China, o que tem por trás disso, né? Vai ter investimentos, vai ter isso, ok, mas qual é a moeda de troca que a gente vai ter diretamente com o chinês? Então, esses aqui são os grandes pontos. Então, precisa ter muito cuidado, acho que com relação a esses movimentos aí, acho que a hora seria mais de você focar, sim, na questão interna que precisa resolver aqui, questão de arcabouço, as reformas que precisam ser feitas, as tributárias, arrumar a casa. Não adianta você ficar olhando para fora, falar muito bonitinho, falar muito bacana, falar tudo o que tem para falar, vamos fazer parceria, vamos isso, vamos aquilo, pega dinheiro emprestado com o chinês, aquela coisa toda. Não, é uma parceria que a gente está montando, depois ficar devendo a chinês, a gente sabe que chinês cobra caro, né? Não vai ser muito baratinho aí uma parceria assim, mais com o risco Brasil que tem por trás, como o Beira trouxe. A galera convencionou dólar, porque dólar é muito milhões de vezes mais seguro do que o real. Assim como a galera não vai querer fazer num peso argentino um contrato. E aí a gente pega até o peso argentino com um real, é até covardia, mas que nível você vai querer levar a nossa moeda se você não está com a casa completamente arrumada e justa e passando credibilidade para fora? Isso quer seja não somente com as políticas sociais, mas digamos aí com toda a estrutura pronta para que o país cresça saudavelmente, não se endividando loucamente e não uma política totalmente assistencialista que precisa ter,
os seus cuidados, sua assistência, seu olhar, mas não às custas, digamos, de talvez, tá? Isso pode ser resolvido com um arcabouço mais austero, mas vamos ver aí, ficar olhando esses pontos. Então não acho que isso aí é saudável, acho que isso é muito blá 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 e para ficar enchendo o tempo do que ter que resolver as coisas que precisam ser resolvidas aqui no Brasil. Ô, Marcião, vamos começar a atender aqui, ó, os pedidos da audiência. O pessoal escreve, também escrevendo muito dentro da plataforma do TC. Eu vou pela ordem. Obrigado, Patrick Baredi, pela audiência aqui. A primeira pergunta é do Luiz Godoy. Ele tá dizendo aqui, ó, ele quer saber, ô Márcio, como fica? Ele cita até a empresa NBR3, mas ele cita uma empresa, mas a ideia dele vale para qualquer companhia. O que acontece com o acionista quando uma companhia que tem capital aberto faz uma OPA, ou seja, um fechamento de capital? Geralmente, ô Marcião, quando a empresa vai fechar capital, ela oferece um prêmio, né, para os seus acionistas venderem as ações. É isso que acontece em geral, na maior parte dos casos, Marcião? Então, Vinícius, é isso mesmo. Um abraço aí pro Magnânimo com sua pergunta, né? Patrick, não é isso? É o Luiz. Luiz, então, grande abraço aí, Magnânimo Luiz. Com relação à parte de OPAs para fechamento de capital, óbvio, isso é divulgado em assembleia, você entra no site de RI da empresa, você busca, as corretoras a qual você tem a custódia daquela ação vão entrar em contato para saber se você que tem a posição quer adentrar dentro dessa OPA e vão te mostrar as condições que a empresa passou. O preço é maior do que tem aqui no mercado, se é 10 estão oferecendo 20, poxa, acho que faz sentido. Se é 10 estão oferecendo R$5 para fechar a cabeça, fala, putz, não faz sentido, não vou querer. É uma escolha sua, tá? Agora, o que acontece? Se você tem uma grande adesão a esse fechamento, a ação vai perder basicamente toda a liquidez dela. E aí você pode não conseguir negociar diretamente mais no mercado acionário, nessa troca, você colocar a ação para vender, então você tem que entrar em contato com a empresa para conseguir aí, digamos, fazer ou ficar com sua ação e aguardar a cena dos próximos episódios. Mas fica sendo uma escolha sua, a empresa coloca as condições, aprova, digamos, em assembleia, e aí você, digamos, aceita ou não, e óbvio, arca com as consequências desse movimento. Perder a liquidez e ter que entrar em contato com a empresa quando você quiser vender. Valeu, Márcio Lorega aqui dando um show. O Alexandre Bocaletti, ele escreve pra cá, Vini, boa tarde. Por gentileza, pergunte aí, ele queria saber do Marcião e do Beida, também dentro da plataforma do TC, 2 ações do setor de construção civil para montar posição. Quais são os 2 papéis que o Marcião mais gosta no setor de construção civil, Márcio Lorega? Maravilha, você é que eu mais suspeito para falar, porque eu já comento aqui sempre, né? Eu gosto muito da Cury, da parte de setor, já está até aí na tela, o papel vem fazendo um movimento interessante. Agora está lateralizando, tentando romper esse 50% de FIBA aqui em 13,51. Se conseguir o fechamento acima disso, tem toda essa jornada aqui para cima para mirar os alvos, tá? 14,39, 15, depois tem 17, 20, 18, depois lá em 20, 29, 21. E outra empresa que eu gosto bastante é a Direcional também, uma outra empresa bem consolidada, tem as questões recentes aí dos seus Minha Casa Minha Vida, ela consegue aproveitar, tem boas margens, assim como a Cury, teve valor geral de vendas também bem interessante com as prévias operacionais que foram colocadas pelas construtoras nessa semana, então é outra empresa que eu também gosto e vejo uma potencial entrada, até deixei isso lá no iDias também para vocês conferirem, acima dessa faixa 17,53, considero bem interessante para que a gente busque esses níveis aqui, faixa de 20, 21,60 e pode buscar esses níveis mais altos aqui de preço, mas é uma jornada, né? Mas, de antemão, vejo um potencial bem interessante para esses ativos e gosto mais deles. Cirela é outra que eu tenho, digamos também, um pouco de atenção, porque ela consegue ali dividir, e fez diversos spin-offs, propriamente a Cury, também tem a parte da SIM, que era a antiga CCP, e ela também é interessante, só que no time, no momento atual, eu prefiro uma Cury, uma Direcional. Muita gente pergunta sempre de MRV, pela Minha Casa Minha Vida, o movimento, o papel que apanhou bastante, sim, mas acho que ainda tem muita água para rolar até a MRV conseguir aí se estabelecer em melhor condição. Eu prefiro Direcional e Cury. Valeu. Ô Marcião, um papel que saiu há pouco aqui no painel Mover Pro foi Plano e Plano. A empresa divulgou há pouco aí a sua prévia operacional do primeiro trimestre de 2023. O número foi forte, os números vieram bons aí para quem estava operando comprado na companhia. E o ativo
disparou na tarde de hoje. Olha só, tá subindo agora 5,38%. Plano e Plano deve fechar a semana com uma alta semanal aí na casa de quase 17% de alta semanal para Plano e Plano. Papel ordinário agora batendo R$ 6,86. Graficamente, qual que é o momento da empresa, por gentileza, Marcião? Por isso que eu não citei Vinição e Magnânimas, porque o papel subiu igual um cometa nessa semana, né? Então, assim, em questão de potencial de apreciação, olha, melhor uma direcional e uma Cury do que ela. Plano e Plano também vem fazendo uns movimentos bem interessantes, tá em um timing agora que eu já vejo que já esticou um pouco, precisaria perder um pouquinho mais de fôlego para que tenha ali uma entrada mais saudável. Se a gente for olhar aqui, olha isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas seguidas de alta pro ativo. E essa semana agora culminando em um 17. Eu vejo mais como um movimento, digamos, de cansaço dessa alta, o último suspiro, aquela última esticada com toda a pressão, e daqui a pouco ela pode aí, digamos, começar a fazer um movimento de distribuição desse lucro, perder um pouquinho de fôlego e ter uma entrada aí um pouco mais saudável, e eu viria uma entrada mais tranquila nessa faixa, digamos, até onde estava o movimento de rompimento de topo da semana passada, acima de R$ 6,05, 6,10. Seria mais saudável. Já pegou isso tudo, agora é respirar um pouquinho, MACD deu uma esticada, tem que esperar perder um pouco de fôlego para ter uma entrada um pouco melhor, mas também uma boa empresa. Valeu, muito obrigado, Márcio Lorega, analisando aqui as empresas que estão no radar do mercado. Quero mandar um grande abraço pro meu parceiro Alexandre Domingues, que tá aqui na audiência. Obrigado, Ale, vamos juntos. O Ronaldo Barros diz aqui, JBS tá muito barata, vai subir, diz ele. Podemos analisar JBS na sequência, também aqui junto com o pedido do KM Asfalto, ô Marcião. Ele pede aqui a análise gráfica, a sua visão para Leve 3. Leve 3 e JBS, aqui são os pedidos da galera. Marcião. Vambora, vamos lá, galera. E vão dando os likes aí pra gente bater nossos 850, Faltam que faltam só 12. Isso, vamos que vamos, pessoal. Vamos agitando aí, vocês estão curtindo. Vão mandando suas perguntas que Vinição vai ler tudo e eu esmiuço pra vocês aqui. Falando de JBS, primeiro momento, olha isso, ó. Papel, eita, Márcio, que beleza, hein? Olha aí. Nossa. Já dizia que o colete escorregada saudável, né? O papel não para de cair, né? Então, o que a gente tem aqui? Ele perdeu um fundinho que poderia até se configurar um fundo duplo, bem curtinho aqui, nessa faixa de 17,40, 17,50. Perdeu essa região em 16,41 mínima dessa semana. O que tem suporte para isso, Márcio? Galera, infelizmente, pessoal, a gente tem que olhar aqui, ó, deixa eu ver se tem alguma região. 16,30, ela precisa segurar nesse fundo aqui, segurar na mão de Deus para evitar uma queda pior, né? Então, 16,30 seria um ponto bem melhor ali, no máximo R$16. Se não, tendência, infelizmente, é da JBS cair aí para 13,80, depois 11,31. Márcio, mas tem os acordos que o Brasil está fazendo com China, parte de carne. Tem. Já saiu, já está confirmado, está tudo certo. JBS é mal beneficiada. Os irmãos Wesley foram para lá. Perdão, pessoal, ainda tem muita água, né, para passar debaixo disso. E tecnicamente, a gente tem aqui um pivôzinho de baixa sendo formado hoje. Então, ainda não vejo momento tecnicamente de compra. Teríamos de aguardar aí, digamos, mais alguns detalhes, essas informações fundamentalistas, esses dados, para ver e apurar se aí sim, somando informações e as notícias com o timing técnico, que não está sendo formado agora, poderia ter uma melhor entrada. Por enquanto, galera, barba de molho e deixa o papel cair, não fiquem querendo pegar essa faca caindo no chão que ainda não marcou fundo não. Boa, Marcião. Tá aí, portanto, a análise do papel ordinário de JBS. Tinha algumas pessoas aqui, de fato, querendo que o Márcio falasse, né? Pô, mas é saída do Lula pra China. Será que não beneficia o setor de frigorífico? O Márcio Lorega já contemplou também o racional dele a respeito disso. Pro KM Asfalto, Marcião, Leve 3 é o papel, salvo engano, da Metal Leve, né? Como que tá a performance gráfica desse ativo, por favor? Até aquelas piadinhas sem graça, né? Mas se leve, tá pesado. Não, galera, pelo amor de Deus, vamos lá. Então a gente tem aqui o movimento dela tentando. É triste essa piada, é muito ruim, meu Deus do céu. Mas a gente sempre brincava com isso, então eu tive que trazer aqui, não tem jeito. Ela precisa segurar aqui essa região de 28 e 23, segurando essa faixa de 28 e 23 e superando depois os R$32,02 aqui, pega novamente uma
tendência para retomar aqui o fôlego do topo, em 34, 37, 36 e 20, tá? E aí seria algo bem mais interessante. O que não fica legal é ela começar a fazer aqui, ó, topos descendentes e depois vir a perder esse 28, 23, fazer um fundo mais baixo que o outro. Que aí ela acaba interrompendo esse movimento de alta, que esse aqui pode ser só um pullback mais intenso, tá? Mas por enquanto ainda não desandou e mostrou que é queda, tá? O MACD aqui para baixo já falou, olha, tô de olho para jogar isso mais para baixo. Essa semana tá salvando um pouco mais a lavoura. E se a gente conseguir fechar pelo menos mais próximo possível aqui de 31, melhor será. E aí depois supera 32 e tem todo esse caminho para cima. A parte de baixo é perder essa faixa aqui de 28, caminho para 26 e 30 e depois média de 200 aqui no semanal, tá? Então, momento de atenção para quem está comprado. Essa reação aí não é uma garantia de que vai subir infinitamente novamente, não. Tem que tomar seus cuidados e deixar bem armados os seus stops, pessoal. 847 likes aqui na nossa transmissão. Pode soltar a trilha aí, Gabi. A notícia urgente aqui. 847 likes na nossa transmissão. Faltam só 3 pra gente bater a meta de 850. Boa. Vamos lá, pessoal. O Daniel Neri aqui, ele tá pedindo, Marcião, pra você analisar a CEMIG 4. O papel da CEMIG no radar aqui do Daniel Neri. E toda a audiência tá falando de Magazine Luiza. Não vou citar o nome de uma pessoa. Vou citar o Leandro Quattrini, que falou de Magazine Luiza. Quer que tem mais gente falando de Magalu também? Quando eu olhei, Magalu tava renovando mínima intradiária. Deixa eu ver como tá a coisa agora aqui em Magalu. Tá caindo, hein? 2,85% de queda para Imiglu 3, R$ 3,75. A mínima do dia bateu 3,73. Agora tá em 3,75. Ainda assim, a despeito da queda de hoje, o fechamento semanal vai ser algo bastante positivo para quem operou comprado em Magazine Luiza nessa semana, alta aí na casa de 11%. Então ficamos agora, Marcião, com CEMIG e Magazine Luiza. Agora, vamos lá, eu estou marcando aqui CEMIG na tela para vocês, fazendo aqui esse alinhamento. Estamos dentro aqui de um canal de alta, né? Claramente aqui o canal de alta, bastante saudável, bem legal. O CEMIG que já remete já há bons tempos, a gente está vendo esse movimento aqui desde meados de 2020, dentro de um canal de alta. Um canal de alta com uma inclinação das melhores possíveis, tá? Por que você fala isso? Quando é uma inclinação que fica dentro dessa faixa de ângulo de 30 graus, não chegando necessariamente a 45, é uma melhor inclinação que deixa mais consistente a alta. Do que você tem uma inclinação mais próxima de 90, realmente quando você tem alta muito intensa, você tem uma realização na igual forma, igual maneira. Então uma alta bem saudável, bem suave no ativo. E estamos chegando aqui agora na região de alvos, tá? Por Fibonacci, como eu deixei traçado aqui. Alcançamos 100% de fibos justamente nos 12,60, que foi a máxima dessa semana. Então, a gente chegou em uma região que pode sugerir algum tipo de venda, até por formação de topo duplo potencial aqui, e um descanso saudável depois de 6 semanas seguidas de alta, poderia ficar aqui até essa faixa de 11,90, para a gente ver se segura, se não reverte, e aí se vir a reverter, infelizmente, poderia alcançar 11,10 e 10,75, tá? Então, para quem não entrou, mesmo com o MACD virado para compra, sugiro um pouco de cautela. E quem está comprado, Márcio? Quem está comprado, faz o seguinte, deixa o stop aqui abaixo da mínima de hoje, abaixo desses 11,96 ou 11,89, que fez aqui um belíssimo movimento de martelo aqui nessa região. O MACD ainda segue esticadinho, mas aqui o histograma perdeu um pouquinho de fôlego, então stop abaixo aqui, deixa ver se consegue voltar para 12,60 e depois mirar 12,95, que aí é 111,8, é outra história de Fibonacci que poderia chamar mais vendas, tá? Mas o momento é legal para quem está dentro e para quem não está, precisa aguardar um pouquinho mais. Boa, muito obrigado, Márcio Lorega. Falamos de CEMIG e chegou a vez do carnezinho gostoso. Magazine Luiza, Marcião. Vamos lá, vamos do carnezinho gostoso aí, né? Eita ferro, o índice de consumo hoje Eita ferro. Ai, você, eita nós, vamos lá, olha. A gente vê aqui o movimento em que está dando uma afunilada, tá? Um padrãozinho de afunilamento. Não chega a ser um triângulo simétrico, eu vou considerar como um afunilamento aqui. E o que a gente tem aqui pelo diário, depois dessa vela forte de rompimento aqui, basicamente do início da semana, ela está dando uma descansada totalmente natural e saudável para acumular energia para os próximos movimentos. MACD segue comprador e ela segurando aqui nessa faixa de 3,58, 3,60, mantém o fôlego para mirar alvos aqui na faixa de 4,12, tá? Agora, o que ela não pode, hipótese alguma,
é azedar essa alta e na semana que vem devolver os 11,20 que ela teve de caminhada positiva, tá? Se ela devolver até 3,50, como eu falei, tá ok. Mais que isso, ela já põe a perigo esse movimento aqui que ela está tentando interromper topos mais baixos e aí voltaria para uma tendência baixista novamente, mirando não só o 3,24 como 3,15 e depois 2,90. O que isso quer dizer, Marção? Quem quer comprar, compra próximo da média de 200, dessa linha laranja que é essa VWAP mensal que eu utilizo, e quem está comprado, baba de molho, já fez a sua parcial, espero que sim, nessa compra mais curtinha, se não, faça, recomendo, e aí traz o seu stop para o preço de entrada e não deixa fechar ali, digamos, abaixo desses 3,50, porque pode deixar todo o seu lucro recente ir embora aí num piscar de olhos. Valeu, Marcião. Olha só, mais 2 pedidos aqui antes do nosso popurrí, né? Na verdade, é um pedido da audiência que é Recrusul. Eu tava até dando uma estudadinha agora aqui na companhia, porque me chamou a atenção, de fato, a empresa. É uma empresa do setor industrial, que tem papéis ordinários negociados na bolsa. É uma small caps. Tem aí cerca de 5 milhões em volume projetado para o dia de hoje. Recrusul. E aí, depois, Marcião, eu vou te falar. Para mim é o papel, pelo menos o que eu monitorei aqui, que mais subiu no mercado essa semana. Mas primeiro o Recrusul. Vamos lá contigo. Vamos lá. Bom, eu não sei qual que o pessoal pediu, se eles pediram a 3 ou a 4. Pediram a 3 aqui, viu, Marcião? A 3? Ah, beleza. Então a RCSL 3, Recrusul a 3, R$ 5,47. Beleza. Bom, a gente tem aqui uma região de topo. Vou pegar essa linha aqui, não vai ficar cravadinho certinho, mas só para dar um norte lá em 13,15 e a gente vai analisando que ela tem outras regiões aqui de topo que também são importantes. Vou botar aqui próximo, tá? Aproximadamente aqui em R$ 9,00. E essa daqui mais recente que foi rompida, que fica aqui Recrusul, nessa faixa aqui de 57 mais ou menos onde ela tá, né? Nesse preço. Então, a gente tem aqui essa faixa aqui, 5,30 que ela está buscando superar. Estamos falando de 5 pregões seguidos de alta, depois desse engolfo de alta belíssimo que ela fez aqui. MACD ascendente, retomando fôlego comprador, Márcio. Essa é um papel para comprar. Pelo semanal, deixa potencial sim, tá? Principalmente porque está engolfando a semana passada de queda. Só que, galera, caiu 20% semana passada. Essa semana tá subindo seus idos de 63%, pessoal. 63% de alta. Você querer comprar, você tem que estar ciente de que ela pode voltar tudo na sua cara e vai estar tudo bem. Você está colocando capital propenso para correr esse nível de risco e principalmente que a liquidez dela não é nenhuma maravilha. Então, estando ciente, o papel pode despencar isso e pode dar mais esse movimento que pode mirar aqui sua faixa de R$ 9,00, buscar aqui depois os 13, tá ok, tudo certinho. Se você não aceita esse nível de risco, fique de fora, tá? Porque a liquidez dela é baixa, promove muito desses movimentos assim com intensidade e você pode tanto ter um belíssimo lucro como também um prejuízo gigantesco e depois falar que você está carregando esse papel para os seus filhos, que é aquela desculpa esfarrapada sempre clássica, né? Então, fique atento aí. Ô Marcião, agora, de fato, eu até falei que quando o ouvinte pediu aqui, foi o Bruno Valadão, um abração para ele, também pro perfil @bolhageek, que participa aqui sempre com a gente. Eu tava estudando um pouquinho sobre a empresa para entender, vi que é do setor industrial. Agora, no ano, esse ativo ordinário aqui da Recrusul, ele sobe 221%. É uma alta anualizada de 220%. Pô, nos últimos 6 meses o papel sobe quase 400%. Então, de fato, o ativo tá esticado, hein, ô Marcião? Ah, se a gente for olhar, aí óbvio, né? Vão ter aqueles que vão olhar, Márcio, botei até o gráfico anual aí na tela para vocês verem. Ah, Márcio, mas o papel já esteve a R$ 596,31 lá nos idos de 2007. Sim, beleza, né? Mas isso, óbvio, pegando todos os ajustes de preços, os grupamentos que foram feitos, todo aquele movimento. E ano passado caiu 64, esse ano tá subindo 222 já. Putz, Márcio, caraca, vou comprar com 222 de alta. Se você está aceitando esse nível de risco, o turnaround, ou o que quer que seja com esse papel, que eu não tenho uma extrema profundidade, né, digamos, na Recrusul em estudo, mas tecnicamente demonstra potencial de virada, mas já subiu muita coisa. Por isso eu falo, atenção, se você ainda não entrou e quer entrar, você tem que estar ciente que ele pode, digamos, virar os 63 de alta como 63 de queda. É volatilidade, pouquíssima liquidez e um papel extremamente para
os que têm estômago realmente forte para aguentar aí essa alta volatilidade, que tem capital para disponibilizar e virar, digamos, bem grosseiramente, virar pó da noite para o dia e tá tudo ok, tá? Porque é essa a ideia, você ter clareza. Quanto maior o potencial de lucro, de retorno, principalmente com relação a esses ativos, maior o risco que você está correndo. Se você tem isso claro, separa uma quantia que você queira correr risco e vai, digamos, aí para a batalha com o Recrosul, que tem potencial, mas inspira aí seus cuidados e o risco altíssimo. Tá aí, portanto, ó, empresa que eu tô aqui no site de RI da companhia, é que hoje eu não tô conseguindo compartilhar minha tela, aqui tem um problema no meu computador. Mas se você quiser pesquisar aí, você vai ver que tem 2 produtos principais: a venda de tratores e também produtos, basicamente, né, produtos que ligados aí tá compartilhando, Andrezão? Opa, então divide minha tela aí com a galera, ó, divide minha tela aí com o pessoal, que eu vou colocar aqui, ó, cadê? Ó, Andrezão, deixa eu entrar aqui no site da Recrosul pra todo mundo ver junto comigo, ó. Os produtos aqui, tá vendo? Quando você pega aquela rodovia e tem aquele caminhão gigantesco que tem esse tanque de cilindro inox, o baú lonado, aqui 4 eixos, portanto. Então, é uma empresa que vende aí os baús pra caminhões, tem a sua produção muito voltada nesse sentido também, ó. Uma indústria que trabalha com essa venda aqui, ó, vários produtos relacionados aqui, ó, carga seca, 3 eixos, 2 eixos, aqui menorzinho, né, esse caminhãozinho um pouquinho menor aqui, ó, então tá aí, esse é o produto vendido pela Recrosul, além dos tratores, tem aqui também, ó, 2 modelos de tratores da companhia. Se você quiser entender mais e melhor sobre essa companhia, que sobe, né, sobre essa empresa que sobe 200% no ano, então você pesquisa bem antes de aportar os seus recursos nessa empresa. 3 horas mais 1 minuto, a gente precisa se despedir do nosso magnânimo Márcio Lorega. Conversa boa, passa rápido, passou voando. Atendemos aqui boa parte dos pedidos da audiência. Você segue conectado e conectado em tc.com.br, porque nós vamos até às 6h30 da tarde, ao vivo aqui, com o melhor fechamento do mercado. Marcião, muito obrigado, bom fim de semana e até a próxima. Gratidão aí, Vinição, Gabriela, equipe toda do TC Rádio. Um grande abraço a todos vocês. Magrandes, passamos aí dos 863 e contando. Daqui a pouco tem certeza que vai para 900 aí de likes. Então, muita gratidão. Sigam @Márcio Lorega aqui dentro do TC, Instagram. Busquem nas redes sociais e também Vida Magnânima. Vocês podem buscar lá no YouTube, @Márcio Lorega. Também tem muito conteúdo bom. E óbvio, vocês podem tirar suas dúvidas. Pessoal, eu queria que vocês falassem pupurri. Fica para a próxima semana que a gente fez esse pupurri ao longo, com tranquilidade no dia de hoje. E aí, tudo de bom para vocês, tenham um excelente dia. E o Ibovespa, pessoal, só para que vocês tenham uma noção desse fechamento, 1 minutinho, Vinição, posso pegar 1 minutinho? Claro, Marcião. Vamos lá. O Ibov, pessoal, só para vocês terem uma noção do que está acontecendo e onde pode ir, ele, na figura de hoje, está ótimo, tá fazendo um martelo, recuou até onde poderia, ficou acima dos 104, aqui 600, então tá tudo direitinho, tudo legal. E agora a ideia é que se mantenha o fôlego e na segunda, se possível, superar esses 106 e 700 para buscar novamente a média de 200 e 108 e 100. Depois disso, vem caminhar para a faixa de 112,5 e 114,700. O que não deve ao longo da próxima semana é perder os 104,600, 104 mil, sob pena de escorregar novamente aqui para o fundo em 101,600. Falei, fechei a tampa, um grande abraço, pessoal, e até a semana que vem. Valeu, muito obrigado aí o nosso grande Márcio Lorega. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.